Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira. Eu não sei se você já me conhece, né? Então deixa eu fazer uma rápida apresentação. Eu desde muito cedo descobri que a minha paixão, minha vocação era a docência. Então eu enveredei pela área acadêmica, fiz meu mestrado em Direito, um doutorado também em Direito, um pós-doutorado em Direitos Humanos e hoje eu faço um segundo doutorado aqui em Portugal, onde eu já estou morando há algum tempo, e esse doutorado em Filosofia, né? Nesse mais de uma década que eu sou professor universitário e orientador de graduação, mestrado, doutorado, é interessante porque eu observo que existe um padrão de algumas dúvidas, de alguns erros que são muito comuns que os alunos cometem. E seja meus orientandos ou quando eu vou participar de bancas, são erros que se repetem ao longo dos anos e são erros que muitas das vezes são muito graves. Erros que podem macular, podem deixar a sua pesquisa científica com muitos problemas, ou seja, sendo passíveis de serem criticadas, seja por uma banca de um TCC, monografia, de dissertação de mestrado, tese de doutorado, ou mesmo para ser avaliada como um artigo científico para ser publicado. Então, são dúvidas, são erros comuns e que eu tento sempre mostrar, sempre ensinar para que ninguém mais cometa esse tipo de erro. Eu vou falar rapidamente sobre dois erros que são muito comuns de serem cometidos, principalmente para aqueles pesquisadores que estão se iniciando nesse novo mundo da pesquisa científica. Mas fique tranquilo, eu vou apresentar esses erros e até o final desse meu vídeo eu vou mostrar como evitar esses erros e qual é o caminho seguro, qual é o caminho correto, qual é o caminho que você deve seguir para não cometer esses erros. O primeiro erro, sem dúvida nenhuma, é em relação à escolha do tema. Esse, portanto, acho que o campeão na questão das dúvidas, na questão dos erros. A escolha do tema. E, com certeza, é algo que é complicado, é algo que é mais complexo, porque se você escolher um tema errado, durante toda a sua pesquisa, você vai estar tropeçando, caindo e com uma grande probabilidade de chegar ao final da sua pesquisa e ser uma pesquisa infrutífera, superficial, uma pesquisa confusa. Portanto, saber escolher o tema e saber delimitar esse tema é o primeiro passo de todo pesquisador. Como eu falei, um tema mal escolhido para sua pesquisa, mal delimitado, com uma grande probabilidade de ser uma pesquisa que não vai render bons frutos. E o segundo erro, também muito comum, é em relação ao chamado marco teórico. Marco teórico, aquele autor que vai te acompanhar ao longo da pesquisa. Então é muito comum escolher o marco teórico. Muitas das vezes a escolha é feita de qualquer maneira, é feita sem observar alguns critérios essenciais. E aí o que acontece? Na verdade, esse marco teórico vai ser usado lá num capítulo, por exemplo, e às vezes é até bem delimitado, vou usar essa expressão, ele é bem apresentado, ele é bem explicado, mas de repente esse marco teórico não aparece mais na pesquisa. Ou pior, ou às vezes é utilizado outros autores que nada têm a ver com esse marco teórico. E o que caracteriza uma pesquisa científica, isso é sempre muito importante de mencionar, e que faz a diferenciação, por exemplo, do senso comum, é que pesquisa científica tem um rigor metodológico. Um rigor metodológico absolutamente essencial, que se for ignorado, que se for esquecido, você vai estar fazendo qualquer coisa, menos ciência. Então, fazer ciência não é algo simples. Pelo contrário, fazer ciência é algo complicado, é algo complexo, é algo difícil. Mas, se você souber o passo a passo, o como fazer, se torna muito mais fácil, mas sem sombra de dúvidas, se torna muito mais fácil. E eu me coloco sempre no lugar dos meus alunos. Até porque, até alguns anos atrás, vai ficando velho, mas alguns anos atrás, eu estava na mesma situação. E olha, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ingressei no mestrado. E claro, depois que a gente ingressa no mestrado, a primeira coisa é aquela alegria, aquela felicidade que todo mundo tem ao ingressar no mestrado.
E eu me lembro que uma das primeiras disciplinas que eu escolhi para cursar, né, que era obrigatória até, mas você podia cursar no primeiro ou no segundo semestre, eu já quis fazer logo no início, porque eu já sabia da importância, foi metodologia da pesquisa. E eu me lembro na primeira aula, a professora era maravilhosa, se chamava professora Terezinha, nunca mais me esqueci dela. Além de ser brilhante, uma pessoa afável, carinhosa, muito legal. Ela nos deu algumas aulas de metodologia, né, começou a dar aula, e pediu que a gente fizesse já um anteprojeto. Eu fiz meu anteprojeto, eu sabia exatamente o que eu ia pesquisar, eu já estava tudo na minha cabeça. Era um passo para colocar no papel. Coloquei no papel. Entreguei para a professora Terezinha. Uma aula depois, mais ou menos na semana subsequente, da sua antigo, né, da época que a gente tinha que entregar em papel. Hoje em dia a gente manda por e-mail, é muito mais simples, mas entreguei em papel. Na semana subsequente, a professora Terezinha vai entregando os anteprojetos corrigidos. E me entrega. E eu estava todo crente por já conhecer razoavelmente bem esse tema que eu ia pesquisar. Quando eu recebo o meu... Nunca me esqueço, o meu anteprojeto, eu tomei um susto, porque estava todo, mas absolutamente todo, da primeira folha à última, riscado de vermelho, cheio de anotações da professora Terezinha. Bem, então, se você acha que você tem um bloqueio, né, existe a chamada síndrome do papel em branco, né, da época que a gente ou tinha que datilografar, às vezes mesmo escrever, mas a ideia da síndrome do papel em branco é você olha para o papel olha para você e você não tem ideia como vai começar a escrever. Isso é muito comum. Eu acho que eu pelo menos não conheço um pesquisador, e olha que eu conheço bastante gente no Brasil e no exterior, que não tenha passado por isso. É algo que é corriqueiro. Mesmo os grandes escritores relatam que muitas das vezes surge essa síndrome do papel em branco. Se você tem um mapa, né? Se você tem, como eu brinco com meus alunos, um GPS que te leve ao caminho correto, que te dê o passo a passo do que escrever, como escrever e quando escrever, essa síndrome do papel em branco, ela simplesmente desaparece. Por quê? Porque você sabe exatamente o que vai escrever, por exemplo, na introdução, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, nas considerações finais ou na conclusão. Não há surpresa. Você não vai inventar nada. Você vai simplesmente desenvolver um pensamento que você previamente já conseguiu definir através desse método, através desse caminho, como eu falo com meus alunos, é o caminho das pedras. Se você sabe o caminho das pedras, o mundo se abre, né, para você, né? Toda aquela dificuldade vai se dissipando e as coisas... É interessante, né? Vários alunos relatam isso. É como se as ideias começassem a brotar na sua cabeça de uma forma muito rápida, justamente porque você previamente já fez esse modus operandi, já fez esse caminho que você vai seguir, né? Por exemplo, como eu falei, a questão do tema. O tema é um dos problemas mais corriqueiros que eu observo. Primeiro, claro, a dificuldade natural. A gente, por mais que já se tenha escrito muito, mas muito, sempre se tem muito para escrever, sempre. E fora que tem sempre aquela questão, o tema, será que o tema está batido? Será que o tema não está batido? Esse tema está muito profundo, está raso, né? Está pouco profundo, está muito aberto ou não? São várias as questões que surgem para que a gente possa, né, o pesquisador, fazer as suas escolhas, né? Que eu sempre falo, a escolha final é sempre do pesquisador, por mais que você tenha até orientador. Então, é importante você saber fazer as escolhas. Como eu falei, porque uma escolha feita errada, no início da pesquisa, né, principalmente com a questão do tema, vai fazer com que toda a sua pesquisa seja uma pesquisa arrastada, uma pesquisa que muitas das vezes pode se mostrar até equivocada. E como eu falei, um erro que é esse comum em relação ao tema é aquela questão do pesquisador que quer abraçar o mundo com os pés e as mãos. Você vai ver a pesquisa a princípio seria até interessante a pesquisa, só que ela é tão genérica, ela é tão aberta, mas tão aberta, que nem se ele tivesse 4 anos inteiros de um doutorado para fazer essa pesquisa, ele iria conseguir. Então, esse é um cuidado
que todo pesquisador tem que ter. Ele tem, ao delimitar, escolher o tema e fazer o que nós chamamos de recorte do tema ou delimitação do tema, ele tem que perceber o seguinte: será que isso que eu quero pesquisar é factível? Será que eu vou ter tempo para pesquisar? Imagine, por exemplo, se você quer pesquisar sobre a crise migratória. Eu me lembro de uma pesquisa de um ex-orientando, mentorando meu. Ele queria escrever sobre a crise migratória e me apresentou um projeto que a ideia central, né, era a crise migratória no mundo. E eu mostrei para ele, olha, o seu tema ele é muito interessante. Mas primeiro, temos vários problemas que a gente precisa ajustar. Dá para ajustar, fique tranquilo. Como eu sempre brinco, a gente só dá jeito para a morte. O resto a gente consegue ajustar. Então, primeiro, crise migratória. No mundo, você vai pesquisar do Brasil, passando por toda a Europa, Ásia, passando por países como Bora Bora, Guiné-Bissau, Togo. Você vai pesquisar em todos esses países? Não, obviamente que não. Além disso, estamos falando de uma crise migratória, mas o homem vai migrando de locais para locais praticamente desde que o mundo é mundo, né? Desde que existe o Homo sapiens, que ele, ou até antes, né, quiçá, ele vai migrar de um lado para o outro. Ou seja, qual é o teu marco temporal? Portanto, perceba como a pesquisa estava aberta, como era impossível, né, de chegar a uma conclusão. E qual é o resultado disso? Uma pesquisa como essa, que poderia ser uma pesquisa extremamente sofisticada, interessante, atual, se torna absolutamente vazia, tão geral, mas tão geral, que se torna superficial, que na verdade vai ser recheada de achismos. Isso é muito grave, porque, como eu falei, em ciência se exige um rigor metodológico. Se você afirma uma coisa, ok, vão te perguntar se você tem como provar essa coisa. Você não pode sair fazendo alegações ao léu. Não. Você tem que alegar, né? Ou seja, você tem que afirmar uma coisa e comprovar. Se você não comprovar, você vai sofrer inúmeras críticas, sem sombra de dúvidas. Então, quanto mais ampla for a sua pesquisa, quanto mais geral assim for a sua pesquisa, maior dificuldade você vai ter para conseguir efetivamente comprovar aquilo que você está dizendo. E se você afirma e não comprova, isso não é ciência. Isso se chama senso comum. Não é que exista uma hierarquia, né? Ou seja, conhecimento científico é mais importante que filosófico, que é mais importante que senso comum e afins. Não, não é isso. Mas se você escolheu fazer ciência, usar o conhecimento científico, você tem que, obviamente, utilizar os seus cânones, né? Utilizar a sua metodologia, o rigor metodológico. A segunda questão, que é muito importante que se diga, é em relação ao marco teórico. Bem, o marco teórico, para começar, existem muitas pessoas que não sabem nem o que significa o marco teórico. Confundem o marco teórico com a bibliografia que vai ser utilizada. Eu como gosto de pesquisar em filosofia da linguagem, hermenêutica e toda essa questão, para mim os conceitos são importantes, são essenciais. Logo, o que é o marco teórico? Eu brinco com meus alunos que marco teórico é o seu best friend, é aquele seu amigão ou amigona que vai te acompanhar desde o resumo, às vezes até desde o título, até as considerações finais. Ele vai estar sempre junto com você. Sempre, sempre. Ele nunca vai te deixar. Ou melhor, ele não vai te deixar. O risco é o contrário. O risco somos nós, pesquisadores, esquecermos do marco teórico. E aí eu me lembro de um post que eu escrevi há um tempo para o Novo Liceu, que era uma brincadeira com um filme que era antigo, mas muito engraçado, do Leslie Nielsen, que dizia, o filme era Apertem os cintos, o piloto sumiu. E nessa postagem eu brincava dizendo, apertem os cintos, o marco teórico sumiu. O que quer dizer isso, né? Essa brincadeira que é um erro, um dos erros mais comuns, se não mais comum, em termos de metodologia. É simplesmente o aluno, o pesquisador, ele escolhe esse autor, né? Esse autor que vai acompanhá-lo, seja Kant, Platão, seja Durkheim, seja Marx, Weber, Luhmann, qualquer um, né? Desses, obviamente, que depois vou falar mais um pouquinho de quem pode ser marco teórico, mas você escolheu o autor, fez um capítulo magnífico muitas das vezes,
bem explicado, mostrando as principais nuances, né, desse pesquisador, toda a sua ideia, a sofisticação do seu pensamento, etc, etc. E aí a pessoa que está lendo, seja seu examinador ou um leitor comum, ele lê e fica encantado, diz, caramba, que legal! Ele vai abordar então esse problema que ele vai investigar sob essa perspectiva desse marco teórico X. E aí vem o segundo capítulo. No segundo capítulo, o marco teórico simplesmente sumiu. Desapareceu o marco teórico. Terceiro capítulo, cadê marco teórico? Não tem marco teórico. Às vezes, um quarto capítulo e nada do marco teórico aparecer, chega nas considerações finais ou na conclusão e o marco teórico continua completamente perdido, sumido, ninguém sabe, ninguém viu. E esse é um erro grave. Como eu falei, o marco teórico é aquela ideia de que você tem várias possibilidades de enxergar um problema, qualquer fenômeno que você queira investigar, qualquer coisa, de medicina a direito, a biologia, a filosofia, a odontologia, você vai investigar um fenômeno qualquer. Existem várias possibilidades de se enxergar. Você, pesquisador ou pesquisadora, escolheu uma forma, escolheu um autor que vai ser aquela lente pela qual você vai enxergar o problema. Então vai ser essa lente que você escolheu que você vai usar. Logo, você não pode pura e simplesmente ignorar essa lente. Você não pode usar essa lente apenas no capítulo e nunca mais em nenhum outro capítulo. Ou seja, esse marco teórico, você vai enxergar o problema com essa lente no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, etc. e até nas considerações finais. Você não pode abandonar o teu marco teórico. Justamente se você abandonar o marco teórico, será como você vai ter abandonado a sua própria pesquisa. Porque a forma pela qual você vai enxergar o problema é essa, é com esse marco teórico. Então, você vai utilizar, digamos, a fenomenologia de Heidegger, ou você vai querer utilizar, por exemplo, o pensamento, sei lá, qualquer de Platão nessa tua pesquisa. Você vai utilizar a crítica hermenêutica do direito do professor Lênio Streck, vai utilizar a teoria estruturante do direito de Friedrich Miller, né, a teoria aberta de intérprete da Constituição de Peter Haberle. Ou seja, você escolheu um autor qualquer e tem que, obviamente, dar prosseguimento. Por isso que a escolha do marco teórico é uma escolha que tem que ser feita com muita calma. Porque não é qualquer autor que pode ser marco teórico. E eu já recebi vários trabalhos em que o marco teórico foi escolhido com um autor que não tem essa relevância. Então o marco teórico tem que ser um autor que tenha peso, que tenha, que eu brinco com os alunos, costas largas para te proteger. Não pode ser qualquer um. Esse autor ou autora que você vai escolher para o teu marco tem que ser um que seja reconhecido pela comunidade científica como um grande conhecedor dessa área. Por isso que deve ser pensado com calma e ele é tão importante que deve estar dentro do teu projeto de pesquisa. Então, essa é uma outra grande questão. Além da escolha do tema, saber escolher o marco teórico e fazer com que esse marco teórico te acompanhe, ou você acompanhe nesse marco teórico, desde o resumo até as considerações finais ou conclusão, são duas questões essenciais e erros muito comuns que pesquisadores neófitos acabam cometendo quando ainda estão começando a aprender a fazer pesquisa. Isso, como eu falei, isso é comum. Eu já errei várias vezes em relação a isso. Só que, claro, com o passar dos anos, você vai começando a aprender que não pode errar e ficar mais atento nessas observações para que esses erros que podem ser gravíssimos da sua pesquisa não voltem a acontecer. Bem, portanto, eu falei de dois dos principais elementos que devem constar em qualquer pesquisa científica, que é o tema, a escolha do tema, a delimitação do tema, e o marco teórico. Mas existem outros que são também absolutamente essenciais, como saber problematizar um tema, saber escolher a sua hipótese inicial da pesquisa, qual é o seu objetivo geral na pesquisa, seus objetivos específicos. A sua pesquisa ela é justificável, ou seja, então você tem que saber justificar a tua pesquisa. Ela possui variáveis.
Existem variáveis ou não na tua pesquisa? E claro, a cereja do bolo, né? Saber escolher o que tipo de pesquisa você vai fazer realmente. Né? Assim, existem vários tipos de pesquisa e escolher o método científico, se é indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo, fenomenológico, genealógico, etc. Portanto, são alguns dos elementos que são essenciais e que devem constar em toda pesquisa científica. E pensando nisso e realmente idealizando esse método, né, que eu utilizei para mim e que hoje, né, já foi testado para inúmeros alunos, orientandos, mentorandos ao longo desses mais de 12 anos em que eu já sou professor e orientador, eu desenvolvi um curso Descomplicando o Artigo Científico, que é justamente esse método para destravar a sua produção científica, destravar a sua capacidade de escrever, conseguir potencializar isso. Unir junto com o conhecimento técnico, né, o conhecimento da tua área, que você já com certeza tem, te mostrando como pegar esse conhecimento e torná-lo científico. Porque, como eu mencionei, no início do meu mestrado, eu já sabia que ia pesquisar e já tinha lido e gostava muito desse tema, mas eu não sabia fazer ciência. E não adianta nada a gente ter esse conhecimento e não conseguir colocar numa roupagem, digamos assim, científica. E eu diria que o mérito, né, desse método é justamente isso, te ajudar a colocar nessa roupagem, obviamente que é algo complexo, é algo sofisticado, mas de uma forma simples, direta e principalmente lógica e encadeada, que ao seguir esse roteiro, esse método que eu desenvolvi, com toda certeza você vai conseguir pegar o seu conhecimento e fazer ciência. Seja para escrever artigos científicos, projetos de ingresso em mestrado, doutoramento, já escrever a sua monografia, a sua dissertação, a sua tese. O curso, a ideia, né, principal é justamente para que você consiga, né, escrever artigos científicos, mas metodologia da ciência ela se aplica, obviamente, para toda forma de escrita, né, em todos os níveis de pesquisa. Claro, vai ter sempre uma peculiaridade aqui e outra ali, mas, no geral, os elementos são os mesmos, né? Portanto, esse método, eu tenho certeza, vai te ajudar bastante a que você consiga escrever o teu artigo científico e, principalmente, né, publicar nas principais revistas científicas da sua área. E, além disso, quando eu desenvolvi, né, esse curso, a partir do método, né, de anos de experiência, uma coisa que eu pensei muito foi no valor. Né? Eu queria que fosse um valor que fosse acessível para todos, né? Um valor que qualquer um que quisesse realmente fazer pesquisa científica pudesse utilizar e, com toda certeza, realizar seu sonho de produzir artigos científicos. O valor do curso é de R$ 97,00, justamente como eu falei, para que você possa ter todas as condições de concretizar seu sonho, essa vontade, né, de se tornar um pesquisador, de se tornar cientista, de publicar artigos. E, claro, para ajudar, além do curso propriamente, né, que já é uma coisa bem legal, bem interessante, que vai te ajudar muito, você ainda vai ter 2 bônus. Né? O primeiro bônus vai ser uma aula com regras da BNT. É claro, além de a gente fazer a pesquisa, você não pode entregar de qualquer forma a pesquisa. Existe, como eu falo sempre, regras, né? Regras metodológicas de formatação. Regras básicas, mas que são de observância obrigatória pelo pesquisador. E, além disso, como tem muita gente que procura escrever artigos para ingressar em mestrados, além disso, vai receber também uma aula minha com 7 dicas, 7 passos para que você consiga ingressar num programa de mestrado. Justamente para te ajudar. Como eu falei, a ideia que eu prego, que eu tenho, né, como missão, é ajudar a todos aqueles que querem ingressar em mestrados, né, seguir a carreira acadêmica. Eu me encontrei, eu posso dizer que é algo que me causa muita felicidade ser professor.
Eu também sou advogado, tenho com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, em Portugal, mas com toda certeza onde eu me realizei e me realizo é na docência. E eu sei que muita gente quer também se tornar docente, ou às vezes quer fazer o mestrado até para questões profissionais, né? A ideia é justamente essa, poder ajudar e poder te cercar de todos os lados para que você não só saiba fazer ciência, mas conheça as regras também da BNT e, caso queira também ingressar no mestrado, já tem também esse bônus. Bem, e também não se preocupe, né? Se por qualquer motivo você adquirir o curso, você tem 7 dias para desistir do curso e o Novo Liceu devolve integralmente o valor despendido, né, de R$ 97. Então fique inteiramente tranquila em relação a isso. E um plus que eu acho que é muito importante, o curso é por tempo indeterminado. O que quer dizer isso? Quer dizer que, com a experiência na docência, eu percebi que cada aluno, cada pesquisador tem o seu tempo. Tem gente que gosta de rapidamente ver todo o curso e às vezes nunca mais viu. Outros gostam de ir paulatinamente, de forma mais gradual, indo item por item, desenvolvendo. Ou seja, quem que está certo? Os dois. Cada um tem o seu tempo. Então a ideia também é essa, que cada pesquisador possa não só ver, como rever sempre que quiser, sempre que tiver vontade. A ideia é justamente te ajudar para que você não tenha dúvidas e consiga escrever o seu artigo científico. Basta clicar no botão abaixo, adquirir o curso, Descomplicando o Artigo Científico e sair publicando, escrevendo, publicando seus artigos, conseguindo produzir de forma científica, de forma com qualidade e mostrando o grau de sofisticação que eu tenho certeza que você será capaz de produzir. Muito obrigado.